Mas, gente, que alegria, que prazer. Eu estou olhando com muita expectativa hoje à noite e amanhã também. Deixa eu falar, hoje à noite já posso também já assinar alguns livros, mas amanhã vamos estar separando um bom tempo. O pastor Manassés já falou para mim que nós vamos estar separando um bom tempo para assinando os livros e tirando fotos. Vai ser muito, muito gostoso. Então, se você quiser adquirir o livro hoje e trazer amanhã, nós vamos ter muito tempo para poder assinar os livros. Vai ser muito, muito joia. Eu quero dizer o seguinte, deixa eu contar um pouquinho a minha história. Eu creio que muitos já conhecem, mas a minha história é interessante porque eu sou cidadão duplo, brasileiro e americano. Meus pais eram missionários americanos aqui no Brasil. Eu sou o caçula de 5 filhos. Eu fui o único que nasci no Brasil. Meu pai já eram missionários e por isso que eu sou cidadão duplo, né? Então toda a minha vida eu estudei em escolas americanas. Com 17 anos de idade fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos e depois de formar voltei ao Brasil. Meus pais estavam plantando igrejas antes em Minas Gerais, onde eu nasci, em Belo Horizonte, e em Goiás. Quando eu voltei para o Brasil, meus pais já estavam na Amazônia e eu fui ajudá-los então trabalhando também na Amazônia, a convite do meu irmão pastor Lucas, que havia sido o fundador do trabalho lá na Amazônia. E depois o pastor Lucas me convidou para pastorear a igreja central lá em Santarém, que na época, né, nós chamávamos de Igreja da Paz Central, hoje é a Paz Church, e porque ele queria concentrar no trabalho ribeirinho. Então o trabalho na cidade estava bem pequenininho ainda. Essa igreja que ele me pediu para pastorear, quando ele me passou a igreja, tinha 30 pessoas no hall de membros, mas a maioria daquelas pessoas infelizmente não estavam congregando fielmente. Então às vezes tinha culto que dava 15 pessoas, outro culto que dava 10 pessoas. Logo quando eu comecei a pastorear, um dos cultos aonde era para vir todo mundo, quando chegou perto da hora de começar o culto, além de mim só tinha 2 pessoas. Aí eu pensei, não, mas eu vou começar o culto na hora certa, porque com certeza vai chegar mais pessoas, mas elas vão aprender a chegar na hora certa. E eu então coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas mais ninguém chegou. E aí eu pensei, não, mas agora vão chegar durante a pregação. Então só os 2 lá sentados e eu pregando, preguei uma mensagem comprida, mas mais ninguém chegou. Até o final do culto só eram as 2 pessoas mesmo, e uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Mas através de muito sofrimento, muita oração, muito jejum, aplicando muita fé, é muito interessante as histórias relacionadas. Uma delas vou contar hoje para vocês. Mas Deus, pela sua misericórdia, então depois demorou muito mesmo, mas depois começou a crescer, e logo a igreja então estava com milhares e milhares de pessoas. Mas Deus já havia colocado no meu coração anos antes algo que estava queimando. Quando eu estava namorando com a Andréia, ainda preparando para o casamento, né, lá em Santarém, eu já era pastor da igreja, a igreja era pequenininha. Eu falei para ela, olha, essa igreja vai crescer, ela vai ter milhares. Depois nós vamos mudar com uma equipe para Fortaleza, e lá vai ter outra igreja com milhares de pessoas. Depois nós vamos mudar para São Paulo com uma equipe, e lá vai ter uma igreja também com centenas de milhares de pessoas. E de São Paulo nós vamos ficar em São Paulo enviando equipes para todas as nações da terra. Então tudo isso está se cumprindo pela graça de Deus. Deus tem sido muito misericordioso. Lá em Santarém, além da igreja de mais do que 45 mil pessoas, né, e mais do que 3.600 células, tem também mais 400 igrejas na região. Em Fortaleza também, em todo o Ceará espalhado. É muito lindo o que está acontecendo, além da igreja mãe em Fortaleza com milhares de vidas. E agora em São Paulo, pela misericórdia de Deus, nós já estávamos lá antes, a igreja já existia antes, mas a grande inauguração foi agora 2 anos e meio atrás,
foi em março de 2021, e já vemos também milhares de vidas lá, para a glória de Jesus. É muito lindo, uma igreja de mais ou menos 4.000 pessoas, que já está tendo, mas aí vai crescer ainda muito mais. Nós sabemos que é só o começo. Porém, deixa eu contar uma história para vocês, que é verdade muito forte, sobre um dos divisores de águas no meu ministério. A nossa igreja, bem no comecinho, lá em Santarém, começou a crescer. Quando ela chegou mais ou menos 100 pessoas, ela não estava crescendo tão rápido mais. Ela estava mais ou menos planado, então em mais ou menos 100 pessoas. E eu lembro uma noite, antes de dormir, eu orei e falei: Deus, o Senhor não erra em nada, eu que devo estar errando, me mostra aonde eu estou errando, por que ela parou de crescer, por que ela não está crescendo como ela estava crescendo antes, então me mostra, por favor. E eu dormi, e durante a noite eu tive um sonho, e quando esse sonho terminou, eu acordei e imediatamente eu sabia que Deus havia respondido minha oração, e meu ministério nunca mais foi o mesmo. E tem tudo a ver com a mensagem que você está pregando hoje à noite. Mas antes de contar esse sonho para vocês, deixa eu só falar sobre algumas pesquisas que o Phil Cook mostra que está acontecendo agora nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que das pessoas que se consideram fiéis congregantes, ou pessoas, porque tem muitos cristãos que infelizmente não estão congregando, mas daquelas que congregam, só congregam 3 vezes, a média de 3 vezes em cada 8 semanas. Olha só, isso são os que congregam, só 20% que congregam. 40% dizem que leem a Bíblia uma vez por mês ou menos. Muitos desses admitiram que raramente leem a Bíblia, outros disseram que nunca leem a Bíblia. O Phil Cook, ele disse o seguinte: a maior ameaça para o cristianismo na América do 21º século não é o islamismo radical, não é o levante do secularismo, não é o ateísmo e todas as ideologias anti-Deus que estão sendo ensinadas nas universidades, não é as clínicas, não são as clínicas de aborto, não é a comunidade gay, não são os juízes cheios de ideologias anticristãos, mas a maior ameaça para o cristianismo na América são os próprios cristãos americanos. Eles não estão vivendo uma vida apaixonante, cheio do Espírito Santo. Então, eles não estão atraindo as pessoas para Jesus, porque não estão vivendo uma vida apaixonadas por Deus, vidas cheias de Jesus, vidas que realmente são contagiantes. Uma religiosidade, né? Esse é o problema. Virou religião. Não estão cheios da vida, não estão cheios da presença de Jesus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite, com toda honestidade, né? Você vive cheio de Jesus? As pessoas veem Jesus em você? Qual é o segredo de viver cheio de Jesus? Uma coisa é certa, essa igreja, eu senti muito forte a presença de Deus. Eu sei que muitos aqui vivem cheios de Jesus, mas é bem provável que tenha pessoas aqui também que dizem: pastor Eibe, se eu for bem honesto, eu sei que eu tenho Jesus, mas eu precisava de estar mais cheio da presença de Jesus. Eu sei que eu quero estar mais cheio. Eu sei que talvez todos aqui diriam: eu quero ter mais de Jesus, eu quero estar mais cheio da presença de Jesus. Agora, como ser cheio de Jesus? Deixa eu te contar o sonho que eu tive naquela noite, quando eu fiz aquela oração: Senhor, o que eu estou fazendo errado? O que aconteceu? A igreja está crescendo, mas agora tão devagarzinho, não está crescendo como antes.
E eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava num barco, e nesse barco não tinha motor nem remo, mas o barco estava num rio profundo, um canal de água profundo, águas cristalinas, e o barco estava numa correnteza muito forte. Eu só estava sentado lá, e a correnteza me levando com muita força. E eu olhava para baixo, e tinha muitos peixes grandes me acompanhando, nadando junto com o barco, mas aquele cardume enorme de peixes. E era maravilhoso, mas de repente a água foi secando, e aí o barco encalhou na lama, só tinha poços de lama, de água, e os peixes pulando assim. Aí eu desci do barco, eu tentei fazer assim com a minha camisa, colocar um monte de peixe na camisa para carregar os peixes e chutar os peixes, e eu lá chutando os peixes, e eu acordei. E imediatamente eu sabia que Deus havia respondido a minha oração. O que Deus me mostrou? A água simboliza o Espírito Santo. Ele disse: no começo você pregava muito sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, a importância das pessoas serem cheias do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E ele falou: então a água que simboliza o Espírito Santo te levava, trazia os peixes que são as pessoas. Você estava também sendo levado, pela correnteza poderosa. Mas depois você parou de pregar sobre isso, parou de enfatizar isso, parou de depender no Espírito Santo, e agora você está na força do braço, querendo chutar os peixes, levar o ministério na força do braço. Eu arrependi profundamente e prometi a Deus que nunca mais eu ia parar de, em vez em quando estar pregando, ensinando, enfatizando e priorizando essa vida de intimidade com o Espírito Santo. E a água começou a encher de novo, e nunca mais parei de pregar sobre isso, nunca mais parei de falar sobre isso. E deixa eu te dizer, eu estou convicto que se não fosse pelo Espírito Santo, eu ainda estaria pastoreando uma igreja de 100 pessoas lá em Santarém. Eu tenho certeza que tudo que Deus tem feito não é por causa de mim, é apesar de mim, com certeza é por causa do Espírito Santo. Ele que faz toda a diferença. Ele que faz toda a diferença. Interessante, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou para os discípulos: olha, o Espírito Santo está com vocês, mas um dia ele estará dentro de vocês. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e agora o caminho foi aberto para a regeneração, Jesus sopra para dentro dos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo talvez estou morando dentro deles, mas mesmo assim Jesus falou: eu quero que vocês vão fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura. Porém, ainda não, voltam para Jerusalém e vocês vão esperar até que vocês sejam revestidos com o poder do alto, porque João Batista verdadeiramente batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí depois que eles foram batizados no Espírito Santo, encharcados com o Espírito Santo, revestidos com o poder do alto, falando em línguas, profetizando, fluindo nos dons do Espírito Santo, a igreja explodiu. 3.000 pessoas converteu já no primeiro dia, depois mais 5.000, depois milhares e milhares, e não era só convertidos, eram discípulos. Ele falou: diariamente o Senhor foi acrescentando os discípulos, diariamente foi multiplicando o número de discípulos. Mas é interessante, porque aqueles mesmos apóstolos e discípulos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, que foram batizados no Espírito Santo, poucos dias depois, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo de novo, e de novo, e de novo. Um grande homem de Deus disse o seguinte: o grande erro de muitos cristãos é que eles se satisfazem com um pouco do Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles receberam o poder do alto, falaram em línguas, foi maravilhoso, mas depois se acomodaram. E esse homem de Deus falou o seguinte: é erro muito grande deles fazerem isso, porque agora que eles foram batizados com o Espírito Santo, agora que eles poderiam mergulhar numa vida muito mais profunda com o Espírito Santo e experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas da vida deles, na vida pessoal, na família, no casamento, em
todas as áreas. Mas não, eles receberam o poder do alto e se acomodaram. E agora, era para agora eles mergulharem muito mais profundamente. E é sobre isso que eu quero falar. Olha só o que o apóstolo Tiago, escrevendo para cristãos que já eram batizados no Espírito Santo, olha o que ele disse em Tiago capítulo 4, versículo 5. E nesse versículo eu vou ler na revista atualizada, porque na minha opinião ela é muito mais próxima ao que o grego realmente está dizendo no original. Ele diz, Tiago 4, 5, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Essa palavra anseia, ela significa desejar intensamente e constantemente. Desejar intensamente e constantemente. Veja bem, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ter intimidade com você, ter aproximação, um relacionamento com você. Ele quer ter uma profunda amizade e comunhão com você. E eu lhe pergunto, você tem cultivado essa intimidade com Ele? Não responde em voz alta, mas hoje mesmo você conversou com o Espírito Santo? Você tem pedido a ajuda dEle? Você tem desfrutado da comunhão, da intimidade com Ele? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem emoção, ele pode ficar triste, pode ficar alegre, e a Bíblia fala que não é para a gente entristecê-lo. Eu acredito que muitas vezes nós temos entristecido o Espírito Santo por ignorá-lo, por não conversar com Ele. Veja bem, nós temos que entender o seguinte, tá? Deus é triuno, é um só Deus, mas Ele se manifesta em três pessoas, tá? Não são três deuses, mas é um só Deus em três pessoas. Interessante que até um nome para Deus no Velho Testamento, um dos nomes para Deus, Elohim, né, onde diz no princípio, né, Deus criou o céu e a terra. Elohim, no nome hebraico, é plural. Por quê? Porque é a Santíssima Trindade. São três pessoas, mas um só Deus. Muito bem. Agora, interessante porque todas as três pessoas de Deus são onipotentes, quer dizer que tem todo o poder, são oniscientes, quer dizer que tem todo o conhecimento, e também são onipresentes, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, pelo que a gente pode estudar na Bíblia, perceber na Bíblia, é que mesmo que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, cada uma das três pessoas de Deus, Ele concentra a presença dele sempre em algum lugar. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus estava onde? Lá no céu. E Deus, o Pai, nos amou de tal maneira que enviou Jesus aqui na terra. Jesus não estava aqui na terra já? Claro que é, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele estava concentrando a presença dele lá no céu, e aí ele foi enviado aqui na terra. Tá? Então agora Jesus estava concentrando a presença dele aqui no céu. E Jesus nos ensinou a orar. Como que ele nos ensinou a orar? Pai nosso que está onde? No céu. Então o Pai não está aqui? Claro que Ele está aqui. Deus é onipresente, o Pai é onipresente, mas o Pai concentra a presença dele lá no céu, no trono de Deus, no centro do universo. Muito bem. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, e a Bíblia fala que ele se assentou à direita do Pai. O próprio Pai disse: senta aqui, meu filho, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então agora Deus, o Filho, ele concentra a presença dele lá no céu, à direita do Pai. Muito bem, já pensou nisso então? É a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então o trono do Pai está no centro do universo, lá no céu.
O trono do Filho está à direita do seu Pai, lá no céu. E aonde é o trono do Espírito Santo? Então alguém falou assim: é a esquerda do Pai, pastor? Eu falei: não é a esquerda do Pai, né? Vamos ver onde é o trono do Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na terra, o que ele disse? Ele disse: eu estou indo para o céu. Ele falou para os discípulos dele, ele falou: eu estou indo para o céu. E ele falou: por enquanto vocês não podem ir. E os discípulos ficaram tristes. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: em verdade eu te digo, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não poderá vir. Agora escuta bem, Jesus alguma vez mentiu? Claro que não. Por que ele teve que falar para os discípulos: olha, o que eu vou falar aqui é verdade, em verdade, olha, o que eu vou falar é verdade. Sabe por quê? Porque apesar que os discípulos sabiam que Jesus nunca mentiu na vida, mas naquele momento os discípulos iam ser tentados a pensar: agora Jesus exagerou, agora ele mentiu. Por quê? Porque ele falou: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Em outras palavras, tem alguém melhor do que eu que vai estar com vocês. Aí eles eram tentados a acreditar que era mentira. Então, para prevenir que eles não acreditassem que fosse mentira, ele falou: olha, o que eu vou falar aqui é verdade, é verdade e não é mentira e nem é exagero. Ele é melhor para vocês do que eu. E é interessante que no grego existem duas palavras para a palavra em português outro, porque Jesus falou: eu vou enviar um outro consolador. Uma dessas palavras no grego para a palavra outro é hétero. Hétero quer dizer um outro de um outro jeito. Por exemplo, uma outra fruta, mas é fruta ainda, mas é uma outra fruta, tipo banana, maçã. Então hétero, maçã é uma fruta, banana também é uma fruta, é outro, hétero. Mas aí tem a palavra allos. Allos quer dizer é um outro do mesminho jeito. Então uma maçã, uma outra maçã, allos. E foi essa palavra allos que Jesus usou. Ele falou: eu vou enviar um allos, um outro consolador do mesmo jeito. E essa palavra consolador é a palavra parakletos no grego, parakletos, que quer dizer aquele que vem ao lado para encorajar, para ser seu amigo, para ser íntimo com você. Eu vou enviar esse outro consolador que vai ser íntimo. Como eu estou caminhando com você, vocês podem imaginar, gente? Não foi só 3 anos. Os teólogos têm mostrado que foram mais do que 3 anos e meio Jesus caminhando com aqueles discípulos, indo para festa de casamento, rindo juntos, dormindo juntos lá no jardim do Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras. Eles brincando junto, conversando, rindo, Jesus contando histórias, eles vendo Jesus curar as pessoas, eles trabalhando junto com Jesus por quase 4 anos. Aí Jesus chega e fala assim: eu vou embora, e aonde eu vou, vocês não vão poder. Não, Jesus, é tão gostoso estar sempre junto com o Senhor. Ele falou: olha, mas eu vou falar uma verdade para vocês, é melhor que eu vá, porque eu indo, eu vou poder enviar um outro amigo que vai ser muito íntimo com vocês, muito íntimo, e ele é até melhor para vocês do que eu. Ele é até melhor para vocês do que eu. Mas como que ele poderá ser melhor do que eu? Agora é interessante que ele falou: se eu não for, ele não vai poder vir. A Bíblia não diz claramente, mas essa frase aí dá de entender que das 3 pessoas da Santíssima Trindade, sempre 2 delas têm que estar concentrando sua presença lá no céu.
Então, enquanto duas estão concentrando a presença dela lá no céu, uma pode estar aqui na terra. Então o Pai já estava concentrando a presença lá no céu, o Espírito Santo também. Jesus falou: olha, para ele poder vir, eu vou precisar de ir, mas se eu for, aí sim ele vai poder vir, e ele é até melhor para vocês do que se eu mesmo estivesse aqui. Como que o Espírito Santo pode ser um melhor amigo, mais íntimo do que o próprio Jesus? Porque, veja bem, enquanto Jesus esteve aqui na terra fisicamente, então ele estava com Pedro, né? Depois estava com João, depois estava com Tiago. Agora imagina se você quisesse ter intimidade e relacionamento com Jesus, e Jesus estivesse aqui na terra ainda. Teria que comprar uma passagem ainda, né? Lá para Israel, porque quase com certeza lá que ele estaria, né, em Israel. E talvez, aí você teria que ficar na fila, né? E os discípulos iam monopolizar o tempo dele, né? O Pedro lá com aquele jeitão agressivo, sanguíneo dele, o João sempre encostando a cabeça no peito dele, o Tomé monopolizando o tempo, tirando as dúvidas. E quando que você e eu íamos poder tirar um tempo com Jesus? Já pensou nisso? Por isso que Jesus falou: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir, mas eu indo, eu vou enviá-lo, e ele vai poder estar aqui 24 horas com cada um de vocês. Cada um de vocês podem desfrutar dessa intimidade, desse relacionamento, dessa amizade profunda com o Espírito Santo 24 horas. Não é fantástico isso? Amém? Amém? Você recebe isso? Yes, yes. Amém, amém. Agora, interessante, escuta bem. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar um outro para ser muito íntimo com vocês. Jesus manda o Espírito Santo para ser nosso melhor amigo. A Bíblia fala que é para nós sermos guiados por Ele, que Ele vai nos guiar em toda a verdade. É para a gente aprender a ouvir a voz dEle, conversar com Ele. A Bíblia fala sobre tendo intimidade, comunhão. Vou mostrar para vocês daqui um pouco um versículo que fala sobre tendo comunhão, intimidade com o Espírito Santo. E aí o que a gente faz? Muitas vezes ignoramos Ele. Conversamos com o Pai, conversamos com Jesus, e não é errado, porque aí eles são onipresentes, mas lembra que o Pai e Jesus estão concentrando a presença lá no céu, mas eles ao mesmo tempo estão aqui na terra. Então você pode também e deve orar para o Pai, para o Filho e para Jesus. Mas o que está concentrando a presença dele aqui na terra é o Espírito Santo, e nós temos muitas vezes ignorado. Não temos conversado com o Espírito Santo, não temos valorizado a sua presença, não temos desfrutado da sua direção, não temos recebido da sua ajuda. Quando a ficha começou a cair em mim sobre isso, anos atrás, eu comecei a pedir perdão do Espírito Santo, e em vez de quando eu peço de novo, porque eu vejo que eu estava ignorando a presença do Espírito Santo. Eu falo: o Espírito, Ele não nos condena, Ele não nos condena. Mas eu receio que muitas vezes eu já entristeci o Espírito Santo por ignorá-lo. Imagina se o pastor Manassés, né, se amanhã a gente não estivesse pregando o dia todo, e ele fosse falar: Ibe, já que sua esposa também gosta de shopping, vamos lá para o shopping lanchar enquanto as mulheres estão fazendo compras. Muito bem, aí a gente vai no carro, 30 minutos no trânsito, vamos supor, e eu ignoro o pastor Manassés. Não falo nada, o tempo todo só fico no WhatsApp, nem falo com ele nada, nem uma palavra. Além de ser uma falta de sabedoria muito grande minha, porque eu tenho muito que eu preciso aprender com o pastor Manassés, sem dúvida, seria também uma baita falta de educação. Mas quantas vezes nós temos feito isso com o Espírito Santo? Você está no carro, entre aspas, sozinho, mas você não está sozinho, Ele está lá com você, e você não está batendo papo com Ele, não está conversando, não está aprendendo com Ele, não está desfrutando da presença dEle.
Quantas vezes eu já pedi perdão, ô Espírito Santo, me perdoe. Não estava nem conversando com o Senhor. E eu tenho aprendido a conversar com Ele, bater papo. Eu chamo bater papo com Ele, é muito gostoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do cristianismo, isso é notório há séculos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Sempre foi ensinado que nós podemos e devemos ter comunhão e intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, e devemos ter intimidade e comunhão com todos os três, mas o Espírito Santo é quem está concentrando a presença dele aqui na terra. O Pai e o Filho estão concentrando a presença no céu. E o próprio Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estou enviando o Espírito Santo para ser esse melhor amigo seu. Outra coisa interessante, que quando você for pedir algo, fazer uma oração de petição, a Bíblia é bem clara. A oração de petição é para ser dirigida ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, tá? Mas a Bíblia, então a oração de petição é dirigida ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas a oração de comunhão, de intimidade, a Bíblia fala muito sobre profunda intimidade com o Pai, profunda intimidade com Jesus. E a Bíblia fala muito sobre sendo guiado e profunda comunhão com o Espírito Santo. Profunda comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muitas vezes a pessoa mais esquecida na igreja. O John Bevere disse o seguinte: o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo, mas não cultivaram um verdadeiro relacionamento com ele? O Francis Chan, ele disse o seguinte: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. A ignorar o Espírito Santo. Eu tenho aprendido a conversar de uma forma normal com Ele, assim, conversando, amando, sabe? Você tem que entender. Quando você tira seu tempo com Deus, deve ser um diálogo, não um monólogo. Tem crente que vai tirar tempo a sós com Deus, vai orar desse jeito. Ele fala assim: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te amo. Aí Deus quer falar de volta, Eu também te amo, meu filho. Inclusive eu queria até te falar uma coisa muito profunda aqui. Só que antes de Deus até poder falar, que ele só começa a responder: eu também te amo, meu filho. Ele fala: e Senhor, eu também e tal. Aí Deus fica lá, e ele não deixa, ele não dá espaço, não dá brecha. Ele só fica: amém, eu te amo, eu te adoro. E agora eu peço pelo meu tio, eu peço pela minha tia, eu peço pelo meu pastor Manassés, e pela conferência, e tal, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tchau, Deus. E aí Deus fica lá, só querendo o tempo todo, querendo conversar também, mas você não dá brecha. Amém, amém, amém. Tchau, meu filho, tchau. Queria tanto conversar com você, mas você não. Tem gente que não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos estar falando ainda hoje à noite como ouvir a voz, como saber quando é a voz do Espírito Santo. Isso é muito profundo, é importante. Oração é um diálogo, é você conversar e deixar ele conversar de volta, é você fazer pergunta e ele responder, é você amar e ele amar de volta. Oração é um diálogo, não é um monólogo, é intimidade, é conversar com ele. Não tem nada mais preenchedor, nada mais delicioso do que a intimidade com o Espírito Santo. Ele foi enviado para isso, para te guiar em toda a verdade. Ele está aqui na terra para isso. O trono dele não está à esquerda do Pai. Sabe onde fica o trono do Espírito Santo? Dentro de você, dentro do cristão regenerado. Esse é o
trono do Espírito Santo, onde ele manifesta a presença dele. Então eu tenho aprendido a conversar de uma forma natural. Seja você, gente, vai conversar com ele. Não tem que enfeitar um pavão, né? Tem gente que você fala assim: irmão, ore por nós. Ele até muda o tom de voz, ele treme um pouco. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eu acho que Deus fica lá no céu e fala assim: por que toda vez que ele vai falar comigo e muda o tom de voz desse jeito? Né? Imagina, viu, irmã, né, é um sábado, seu marido pôde dormir um pouquinho mais, talvez, né? Então você preparou um café tão legal e ele está saindo do quarto e você fala: bom dia, amor. Ele: bom dia, amor, como você está? Você fala: amor, você está tudo bem? É bom você voltar a dormir mais um pouquinho. Eu acho que você não acordou tão corretamente ainda. Então, irmãos, temos que ser nós mesmos, temos que conversar com ele, temos que abrir o nosso coração e também parar para ouvir a voz dele, deixar ele conversar de volta conosco. Deixa eu falar uma coisa aqui, escuta bem, preste bem atenção que eu vou te dizer. Não existe ninguém no universo que quer a sua vitória, o seu sucesso em todas as áreas, sucesso verdadeiro, como Deus mede, do que o Espírito Santo. Não tem ninguém mais apaixonado por você. E ele, se você já nasceu de novo, ele mora em você, ele quer te ajudar. O problema é que nós muitas vezes estamos ignorando a presença dele, não estamos conversando com ele. Gente, eu não acredito nisso. Olha, você que é comerciante, você que é empresário, não tem ninguém que entende melhor de empresa, de negócio. Por que você não pede ajuda dele? Não, mas tenta ficar batendo cabeça. Conversa com ele, aprenda a ouvir a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa, viu, papai e mamãe? Não tem ninguém que saiba criar filhos tão bem quanto o Espírito Santo. Peça ajuda dele. Peça ajuda dele. Quantas vezes eu falava assim: Espírito Santo, me mostra aqui. E eu ia falando coisas para meus filhos, eles já olhavam, até regalavam o olho, porque Deus me revelava as coisas. Porque não tem ninguém que queira te ajudar mais para criar seus filhos do que o Espírito Santo. Esposa, escuta bem, não tem ninguém que entende mais de homem do que o Espírito Santo. Às vezes quando seu marido está aquele jeitão, agindo como o cavalo, que em nome de Jesus não vai. Aí, o que você faz, esposa? Peça ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a saber como agir aqui com meu marido. Maridos, escuta bem, vou te falar uma coisa que é muito forte. Isso aqui é um milagre muito grande que eu vou dizer, mas é uma coisa muito sobrenatural. O Espírito Santo entende mulher. Isso é muito milagroso. Isso é muito milagroso, né? Você já ouviu falar daquele cara que estava lá na praia, né? Triste, não estava bem com a esposa, ele chutando pedra, andando na praia, chutando pedra, chutando as coisas, sem querer chutou uma lâmpada, né? Isso é só piada, viu, gente? Chutou uma lâmpada, saiu um gênio. E o gênio falou assim: só um pedido, mas pode ser qualquer pedido, mas só um. E ele estava tão triste e chateado, ele falou: faz uma ponte daqui até Paris. Aí o gênio falou assim: pô, mas agora você também exagerou, né, cara? Imagina um concreto para atravessar o Oceano Atlântico e tudo. Aí você exagerou. Pensa no outro pedido aí, cara. Faz outro aí. Ele falou: olha, eu vou te falar o que eu estou querendo mesmo. Estou querendo entender a mulher. Por que ela reage em certas formas? Por que ela diz que está tudo bem quando não está tudo bem? Porque eu queria entender a mulher. Eu queria que você me explicasse. Eu queria entender. Aí o gênio coçou a cabeça, falou assim:
aquela ponte você queria quantas pistas mesmo? Mas no começo do meu casamento, eu não entendia Andréia. Às vezes a Andréia reagia de certas formas, eu não entendia, seriamente. E logo, logo eu aprendi a pedir a ajuda do Espírito Santo. E eu lembro orando e falando: Espírito Santo, me ajuda a entender. Aí o Espírito Santo me falava. Ele falava: não, ela está sentindo assim, assim, por isso que ela reagiu assim, assim. Aí eu chegava com ela e abraçava e falava: amor. O Espírito Santo já tinha me dado todas as dicas, né? Não é porque você está sentindo assim, assim, e você está pensando assim, por isso. Ela olhava para mim: amor, como você me entende? Ela falou: impressionante, nem eu me entendo e você me entende. Mas eu sei que é o Espírito Santo. É uma coisa muito linda, é muito forte, é muito maravilhoso. O Espírito Santo quer ajudar você, quer ajudar você. Deixa eu te falar uma coisa. Você, seja liderando célula, seja pastoreando igreja, seja cuidando da sua família, seja onde for, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai fazer toda a diferença. É Ele que vai fazer toda a diferença. Eu lembro anos e anos e anos atrás, quando a igreja era muito pequena, eu aprendi isso. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor a partir de hoje é o pastor principal dessa igreja. Eu não sou, eu só sou o pastor auxiliar. E aí, irmãos, né, cada situação vinha e eu falava: Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo me dava direção, me dava. Quantas vezes eu lembro ainda, pastor solteiro, sentado na minha caminha de solteiro lá com o quarto fechado, e eu sentando na cama com as pernas cruzadas, falando: ei, Espírito Santo, o que eu faço no caso desse? E ele me mostrava, falava: faz assim e assim e assim. E eu: uau! E as pessoas: uau, Eibe, que ideias! Eu seria muito hipócrita e mentiroso se eu falasse que foram minhas ideias. O MDA não foi eu, não foi mesmo. Foi todas as coisas que o Espírito Santo foi dando. O Espírito Santo foi dando. O Espírito Santo foi dando. E eu lembro que, né, na medida que a igreja foi crescendo e todo mundo falava: uau, eu falava: não sou eu não, é apesar de mim, é o Espírito Santo, Ele que é o pastor principal, Ele que é o pastor principal. Mas aí, em vez em quando aparecia uns pepino tão grande, uns problemas tão grandes. Aí eu falava: Espírito Santo, sabe, na hora da glória sempre tenho falado que é o Senhor, é o Senhor. Então, ainda bem que eu não sou o pastor principal da igreja, né? O Senhor que é o pastor, agora o Senhor vai resolver esses pepinos também. E Ele resolvia, Ele resolve. É maravilhoso. É tão gostoso ser íntimo com o Espírito Santo. É tão gostoso ouvir a voz dele. Eu estava uma vez numa grande conferência lá em São Paulo. Eu não morava em São Paulo ainda, e eu estava pregando. Essa conferência, pastor Manassés, estava tão grande, era tanto pastor e líder, e vinha as poltronas vinham até aqui na frente, porque não estava cabendo todo mundo. Então nem tinha lugar para nós, os preletores, sentar embaixo. Então eles tinham colocado aqui as cadeiras, poltronas aqui em cima. Então estávamos sentados aqui em cima. Estava lotado de pastores e líderes, na galeria, tudo lotado. Aí o pastor que foi pregar, o pastor auxiliar de uma enorme igreja, e ele falou assim: olha, eu vou agora pregar essa mensagem especificamente para os pastores auxiliares. Quem for pastor auxiliar, fique em pé agora. Aí eu pensei: eu tenho que ser honesto. Eu fiquei em pé. Aí os outros preleitores: não, pastor Eibe, é os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Você é pastor titular, senta, pastor Eibe, é só os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Eu falei: não,
eu preciso ser honesto. Eu sou o pastor auxiliar, o pastor principal da igreja onde eu estou é o Espírito Santo. Eu sou o pastor auxiliar. Sabe, como ouvir a voz do Espírito Santo? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem cultivado intimidade com o Espírito Santo? Você sabia que é você que determina o seu grau de intimidade com Ele? Você tem... Quantas vezes você falou com Ele hoje? Sabe como eu começo toda manhã, onde eu estiver, hoje de manhã, a mesma coisa, toda manhã, a primeira coisa que eu faço, eu ajoelho e eu falo: bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Me ajuda hoje, Espírito Santo, estou dependendo de Ti. Eu sempre gosto de falar assim: eu confio em Ti, dependo de Ti, preciso de Ti, Espírito Santo. Me ajuda, me ajuda. Ele que faz, não somos nós. Não tem ninguém que quer o seu sucesso mais do que Ele. E Ele mora em você. Aprenda a ouvir a voz dEle, aprenda a desfrutar dEle, aprenda a pedir ajuda dEle. Aprenda a pedir ajuda dEle. Olha que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 13, lá para o último versículo. Algumas traduções é o versículo 13, outras traduções é o versículo 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Um grande teólogo, ele disse que o jeito que esse versículo está no grego, ele pode ser interpretado assim: essa graça infinita do Senhor Jesus e esse amor imensurável de Deus vem para nós através da comunhão com o Espírito Santo. Na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo está escrito assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Uau, que coisa forte. Agora, pastor, como ouvir a voz do Espírito Santo? Primeira coisa, use o crivo das Escrituras. Atos 17:11 diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Quando a nossa igreja ainda era bem pequena, em Santarém, ela começou a crescer. Aí me disseram: olha, tem uma esposa de um pastor lá de uma outra igreja, ela tem uma encomenda para você. Eu pensei que era, sem brincadeira, eu pensei que era um bolo que tinha sobrado de um aniversário, porque eu era solteiro, né? Sempre esfomeado. E eu, amém. Eu falei, passei lá depois do culto, passei na casa do pastor, meu amigo lá. Aí ele me atendeu na porta e falei: ó, me disseram que sua esposa tem uma encomenda para mim. O que eu não sabia que ela era uma famosa profetisa, e a encomenda era uma profecia. Aí eu não sabia, né? Então ele falou assim: ah, sim, aguarda um pouco. E eu pensei: poxa, ele nem vai ficar aqui batendo papo comigo, será que ele foi ajudar a pegar mais bolo, né? E eu fiquei esperando. Quando de repente ela entrou na sala, sem bolo, sem nada. Ela entrou assim, tudo mística. Ela falou: paz do Senhor, pastor. Eu falei: paz do Senhor, irmão. Ela falou: vem aqui. Eu fui seguindo. Aí tinha uma outra porta lá, um quarto grande, meio sombrio assim. Ela falou: entra. Aí tinha uma mesa bem grande assim. Ela falou: senta. E ela foi para o outro lado da mesa. Aí tinha todo um ritual. Ela pegava uma caixinha de promessa, todo um ritual. Irmãos, eu nunca tinha visto assim mesa evangélica, mas aí ela foi falar, ela foi dizer: olha, Deus falou comigo para te dar uma palavra. Eu falei: amém, irmã. A Bíblia fala, né? Não desprezeis profecias. Pode falar, irmã. Ela falou: Deus falou para mim que a sua igreja vai rachar no meio, e que ela vai ficar
muita gente vai embora, vai rachar no meio. Você vai ficar só com uma parte dela, aí até aquela parte vai te abandonando, até você ficar sozinho. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque está em pecado. Ela falou, mas aí você vai arrepender do pecado e aí ela vai crescer de novo. Aí eu pensei, eu não vou esperar ela rachar, nem diminuir, para eu arrepender. Eu vou arrepender agora. Eu falei, irmã, me fala qual o pecado, que eu quero arrepender logo. Ela falou, o pecado é porque vocês dançam no culto. Eu falei, mas irmã, na Bíblia está escrito em Salmo 150, louvai o Senhor com adufes e danças. E a Bíblia fala que Davi adorava o Senhor dançando com todas as suas forças. Ela falou, não, mas isso é outro tipo de dança. A dança que vocês fazem é errada. Eu falei, mas qual é a sua base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para dizer que é pecado o jeito que a gente dança? Ela falou, não precisa de Bíblia, Deus falou comigo. Quando ela falou isso, não precisa de Bíblia, Deus falou comigo, aí eu já sabia que eu estava diante de uma profecia que não era de Deus, porque a Bíblia fala que é para passar tudo pelo crivo das Escrituras Sagradas, amém? Tudo pelo crivo. Então eu tratei ela com muito amor, com muito carinho, mas eu não aceitei aquilo. E sabe o que aconteceu? A nossa igreja não dividiu no meio, mas ela cresceu tanto que foi preciso a gente fazer 2 cultos, depois 3 cultos, depois 4 cultos. Hoje são 45 mil pessoas, discípulos, adorando e louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Diga, o crivo das Escrituras. Quando você é super cheio da palavra, é muito mais fácil você ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz dele sempre harmoniza, coaduna com a palavra. O segredo é ser cheio da palavra. Segunda coisa, escuta bem, aqui é muito profundo. Quando o Espírito Santo fala, escuta bem, ele não fala com a sua mente. Sabia disso? Ele não fala na sua mente, ele fala no seu espírito, tá? Qual a diferença? Nós vamos mostrar daqui um pouco, mas escuta bem, ele fala ao seu espírito. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 20, 27, na NVI está escrito assim, Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8, 14 fala, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 16, na revista atualizada, Romanos 8, 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele não fala com a sua mente, ele fala no seu espírito, tá? Agora escuta bem, quando ele fala com o seu espírito, e o seu espírito recriado, nascido de novo, regenerado, ele capta o que o Espírito Santo está falando e ele vai retransmitir para a sua mente. Quem retransmite para a sua mente a voz do Espírito é o seu espírito. Então, vamos supor que seu nome é João. O Espírito Santo fala com o espírito recriado de João. E o espírito recriado de João que retransmite a voz do Espírito para a mente de João. Por isso que quando chega na mente de João, parece que é o João falando com ele mesmo, porque a voz do Espírito está sendo retransmitido pelo Espírito de João. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem, elas falam, não, aqui não foi o Espírito Santo, aquilo foi só eu mesmo falando. Mas na medida que você estiver cheio da palavra, você vai perceber muitas vezes que não foi só você. Na realidade veio na sua voz, quando chegou na sua mente, porque foi retransmitido pela voz do seu espírito recriado. Então o Espírito Santo ele não fala com a sua mente, ele fala no seu espírito. Agora, deixa eu te dar um exemplo. A primeira vez que eu lembro ter ouvido a voz de Deus, eu tinha uns 12 anos de idade, a gente estava no acampamento de adolescentes, e eu acho que era para tirar tempo sozinho com Deus, e eu fui tirar um tempo sozinho com Deus, e eu falei assim para Deus, Senhor, eu te amo tanto. Quando eu falei isso, aí eu eu pressenti uma voz falando de volta comigo, falando assim, eu também te amo, meu filho.
E quando ele falou isso, eu falei, eu primeiro não estava raciocinando muito, só recebi aquilo no meu espírito e eu, ai, que maravilha, eu ouvi a voz de Deus. Ai, eu ouvi a voz de Deus. Aí eu pensei melhor, não, eu acho que não foi a voz de Deus, eu acho que foi só eu falando com eu mesmo. Aí Deus me ajudou a entender uma coisa. Ele falou assim, me diga uma coisa, meu filho, você alguma vez ouviu alguém dizer que eu respondi para eles, eu também te amo? Não, nunca ouvi ninguém falar isso. Você imaginava que eu podia responder desse jeito? Não, nem imaginava. Ele falou, então não foi você que criou isso não, você captou a minha voz mesmo. E eu, amém, amém, amém. E eu tenho aprendido a praticar a voz. É verdade que até hoje, às vezes, eu não tenho bem certeza absoluta se aquilo foi só eu ou se foi ele. Às vezes é assim, mas tem muitas, e muitas, e muitas, e muitas vezes que eu sei, que foi ele. Deixa eu te falar, é uma coisa tão forte, pastor, mas Deus não fala através de visão, de voz audível, dessas coisas. Sim, eu já tive visões, eu já tive coisas bem assim, aparentemente sobrenaturais. Mas deixa eu te falar uma coisa, a forma mais espiritual, ou pelo menos é a forma mais forte e que ele mais deseja falar com seus filhos, é dessa forma que eu estou falando, porque eu acabei de ler para vocês, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Essa é a forma principal que ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Ele quer te dirigir, ele quer que você aprenda. E eu vou te falar, eu já ouvi ele no meu espírito desse jeito, de uma forma tão espantosa, que eu já tive casos. Eu lembro uma vez eu estava dentro lá e conversando com ele, e de repente ele falou assim, o fulano está chegando agora para falar com você. Eu pensei, rapaz, se eu estiver ouvindo corretamente, isso é muito milagroso, porque eu nem imaginava do fulano vir aqui para falar comigo nesse momento. Eu saí lá daquele prédio e lá estava o fulano chegando. Eu falei, uau, a coisa é forte, é maravilhosa. Você vai aprendendo a ouvir. Hoje tem vezes que as pessoas falam, mas como que você pensou nisso? Eu falei, não foi eu, foi o Espírito Santo. Como que você preparou aqui? Não foi eu, foi o Espírito Santo. E eu quero te encorajar, pratique a presença dele. Amém? Você está pronto para fazer isso em nome de Jesus? Aleluia. Eu quero encerrar com essa historinha, tá bem? Um exemplo muito interessante. Aconteceu em 2007. Em 2007, na capital dos Estados Unidos, em Washington DC, em janeiro de 2007, um homem aparentemente como um outro homem qualquer, ele pegou um violino e ele foi para o metrô. E lá no metrô ele fez como os músicos sempre fazem, ficou tocando com o violino lá, com a capa do violino aberto para receber um trocadinho. Depois de muitas horas lá tocando, muitas e muitas horas, foi dado, talvez milhares de pessoas passaram, foram jogando moedas, somou tudo, deu $32. Depois de muitas e muitas horas ele tocando lá. E ninguém parou, nenhuma pessoa parou, só jogavam dinheiro e continuavam. Aliás, um menino, parece que de 5 anos de idade, ele parou e ficou olhando. Aí a mãe teve que voltar a pegá-lo pela mão e ficou andando. Mas logo começou a chegar as redes de televisão, a CNN, as outras redes de televisões foram chegando, porque elas sabiam quem ele era. Ele era o famosíssimo Joshua Bell, um dos maiores violinistas de todos os tempos. Só o violino que ele estava tocando lá custa 3,5 milhões de dólares, 3,5 milhões de dólares. Ele estava tocando as músicas mais lindas e mais difíceis de tocar no violino de toda a história do mundo. As pessoas pagam muito, milhares de dólares para ver ele assistir, para
ele fazer concerto nos grandes halls de concerto. E ele estava tocando com o mesmo violino, as mesmas músicas, mas ninguém dava nenhuma atenção e ninguém parava. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que é de mais belo está bem na nossa frente e a gente não está valorizando. E nesse caso, o mais belo não está só na nossa frente, ele está dentro de nós. E nós temos que valorizá-lo. Você recebe isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, com seus olhos fechados. Sabe, o Espírito Santo, ele não nos condena, mas ele anseia intensamente e constantemente ter intimidade com você. A Bíblia fala isso. O Espírito Santo anseia com ciúmes intensamente e constantemente ter um relacionamento com você. Talvez nesse momento, se você for como eu, você vai querer pedir perdão. Espírito Santo, me perdoe, quantas vezes eu não desfrutei dessa intimidade, não desfrutei dessa comunhão. Me ajude a desfrutar. Eu quero mais e mais dessa intimidade. Eu quero mais e mais dessa comunhão. Eu quero mais de Ti, precioso Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, papai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Diga para ele. Diga que você o ama. Pode levantar a sua voz. Diga para ele. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, papai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Obrigado, nossas vidas não serão mais as mesmas, em nome de Jesus.